Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco nesse 30º domingo do Tempo Comum. Santa Missa no encerramento da Assembleia Sinodal, com a presença dos padres sinodais. Nos estúdios, Silvanei José, com a colaboração hoje de Leandro Ávila. Leandro, alegria tê-lo conosco. Um bom domingo. Bom domingo, Silvanei. Bom domingo a você que nos acompanha de todo o Brasil, também dos países de língua portuguesa. Alegria de estar aqui nesse momento histórico da nossa igreja, do nosso povo, do nosso símbolo. Uma saudação especial a todas as emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão coligados conosco através da Rádio Vaticano, através da Vatican Media e a você através das nossas redes sociais. Um bom domingo a você. Procissão de entrada. Santo Padre já se encontra no interior da grande Basílica de São Pedro. A presença de cerca de 300 concelebrantes, entre os quais 75 cardeais e patriarcas. Temos a presença de bispos, sacerdotes, presença de muitos fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. O coral da Capela Sistina, com o maestro Marcos Pavan, coral guia Monsenhor Ramon Ortega. Procissão de entrada. O canto de entrada, antífona de ingresso. Cantai ao Senhor um canto novo, o seu louvor até a extremidade da terra. No final da tarde de ontem, após um intenso dia de trabalho, o último dia da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo sobre a sinodalidade, que viu a aprovação do documento final em todos os seus parágrafos, foi realizada então a última coletiva de imprensa na Sala de Imprensa Vaticana para apresentar o texto de síntese dos trabalhos. Mas antes, o Papa concluiu os trabalhos do Sínodo, recordando mais uma vez que o protagonista é o Espírito Santo, porque após 4 semanas de trabalhos da 16ª Assembleia Geral Ordinária no Vaticano, Francisco concluiu na tarde de ontem na Sala Paulo VI, na grande Sala Paulo VI, que foi o palco do encontro dos nossos padres sinodais. E falando em espanhol, o Papa agradeceu pela dedicação de todos e disse: quero recordar que o protagonista deste sínodo é o Espírito Santo. Momento forte na conclusão, Leandro, mas que nos jogou, vamos dizer assim, também para o início, quando o Papa falava que o protagonista da Assembleia Sinodal seria o Espírito Santo. O Papa dizia que para o sínodo realmente ocorrer da melhor forma, tinha de ter a escuta do Espírito Santo, de um silêncio frutuoso, que não é o silêncio de apenas a ausência de barulhos, a ausência de palavras, mas que desse frutos no Espírito Santo. Então vai dar certo o sínodo se ouvirmos, se o nosso silêncio for frutuoso, e a cada momento em que o Papa se comunicava com os padres sinodais, com o povo em geral, ele pedia o Espírito Santo e colocou sempre nas mãos o Espírito Santo. E ontem, na sexta-feira, na verdade, na oração, também pediu a Maria para que ela, esposa do Espírito Santo, fosse também intercessora neste momento em que o sínodo não termina, mas segue acontecendo até o ano que vem. Veja só, nós tivemos essas 4 semanas de trabalho, você esteve aqui, Leandro, pôde seguir conosco os trabalhos, a intensidade dos trabalhos. Mas agora
Depois de tudo isso, o que acontece? Foi publicado o relatório de síntese na conclusão, né? São oferecidas reflexões propostas sobre temáticas como o papel das mulheres, dos leigos, do ministério dos bispos, do sacerdócio, o diaconato, a importância dos pobres imigrantes, a missão digital, o ecumenismo e também sobre a questão dos abusos, né? Cerca de 40 páginas de um documento que é fruto desse trabalho da Assembleia que se realizou enquanto velhas e novas guerras assolam o mundo com o drama absurdo, né, de inúmeras vítimas. E esse texto, essas propostas agora vão para as nossas realidades, vão para os nossos irmãos nas igrejas locais, para mais uma vez refletir e depois de 11 meses vão retornar ao Vaticano para a segunda sessão da Assembleia. E que linda pedagogia, né, Silvanei? Que pedagogia bonita que foi usada ao longo desse sínodo, desde a sua maneira de acontecer, vindo das bases, vindo ao coração da igreja, sendo debatido, estudado, diluído na graça do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos traga a sua vontade, e agora volta às bases. Que pedagogia bonita de comunidade, de caminho sinodal, de caminhar juntos. Durante o sínodo lembrava daquelas imagens que temos no Evangelho de Jesus que caminha à beira do mar, de Jesus que caminha nas montanhas, levando junto consigo os discípulos, e todos olhando a ele, e ele levando a todos o seu olhar. Como o Papa nos convidou lá no início do sínodo, que possamos olhar a Jesus, mas também ter o olhar de Jesus sobre todas essas situações. Ainda a procissão de entrada, senhores cardeais. Sinodalidade significa caminhar juntos, e para isso é essencial, então, encontrar uma direção comum. Algo que não é fácil quando falamos também de igreja. A Igreja Católica é universal e que se encarna nas mais variadas realidades e culturas. E será precisamente, então, nessas igrejas particulares que a semente que será plantada com esse documento de síntese poderá germinar, poderá brotar e poderá crescer. É importante o poder do Espírito Santo para tudo isso, mas também é importante o cuidado do agricultor, que não pode ser ignorado. E nesse momento histórico em que estamos vivendo, somos nós, os agricultores, e é necessário então usar as ferramentas à nossa disposição, os fertilizantes necessários para podermos então produzir 100 vezes mais. Esses são elementos que estão presentes nesse documento síntese da Assembleia Sinodal, que recordamos teve início no dia 4 de outubro e se encerrou no dia de ontem. Os trabalhos se encerraram e a missa conclusiva neste domingo presidida pelo Papa Francisco. Estamos transmitindo ao vivo a Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesse 30º domingo do tempo comum, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, no encerramento da Assembleia Sinodal, concluindo os trabalhos sinodais.
será celebrante no altar o cardeal Grech. Que neste momento está incensando o altar, sem sua imagem de Nossa Senhora de Montserrat, um presente do governo italiano a Paulo VI pelo Vaticano II, Concílio Vaticano II, e que no período do pontificado do nosso Papa Francisco sempre presente nas celebrações pontifícias na Grande Basílica de São Pedro. Roma hoje amanheceu com um céu belíssimo, com uma temperatura em torno dos 20 graus centígrados. Recordamos que na conclusão, na celebração eucarística, Papa Francisco assoma depois a janela do Palácio Apostólico para tradicional Ângelus do domingo. E o início, então, da Santa Missa. Patris, Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle Passamos ao ato penitencial. Irmãos e irmãs caríssimos, na conclusão da primeira sessão do Sínodo dos Bispos, peçamos ao grande pastor das ovelhas que o seu Espírito continue a soprar sobre a Igreja, a fim de que seja testemunha entre os povos do amor a Deus e a cada irmão. Rezemos, para que, livres de todo egoísmo e fechamento, abramos as portas à misericórdia do Pai e sejamos capazes, ao mesmo tempo, de misericórdia. Irmãos e irmãs, peçamos perdão dos nossos pecados. O ato penitencial, um momento de silêncio. Senhor, tende piedade de nós. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Miserator nostri, omnipotens Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O canto do Kyrie. Agora o canto do Glória Orbis Factor. In excelsis Deo, et in terra paz, omnibus bone voluntatis, lauda poste, benedicimus te, adoramus te,
Oremos. A oração da coleta. Oremos. Omnipotens epiterne Deus, da nobis fide, spes et caritatis. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Jesus nos ensina, através de sua palavra, que o cristão se empenha em viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Primeira leitura será tirada do livro do Êxodo e será feita em inglês. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Tell the sons of Assim Israel, diz o Senhor: you must not não molest the oprimas stranger nem or maltrates o for you estrangeiro, lived as strangers in the pois land of vós Egypt. fostes estrangeiros You na must terra not do be harsh Egito. with the widow. Não façais mal If algum you à are harsh viúva with them, e nem ao they will órfão. surely cry out Se to os me, maltratardes, gritarão sure por mim, I e eu shall hear ouvirei their o cry. seu clamor. My anger will Minha flare, cólera and I will então kill se you with the inflamará, e eu vos Your own matarei a wives will be espada. widows, Vossas your own mulheres children ficarão orphans. viúvas, e órfãos If you lend vossos money to filhos. any of my people, Se emprestardes any dinheiro a poor man alguém do among meu you, povo, a you um must not pobre que pay vive ao the teu lado, usurer, não but sejas you usurário must not dele demand cobrando interest. juros. Se tomares como penhor If you take o manto another's de teu cloak as a próximo, pledge, you must give deverás it back to him devolvê-lo before antes do sunset. pôr do sol, It pois is a all única the clothing veste he que has. tem para seu It is the corpo cloak he e wraps his coberta body que in. ele tem para What dormir. else would he sleep in? Se clamar por mim, If he cries eu to me, o ouvirei, I will listen, for I am full of pity. porque sou misericordioso. Verbum Domini. Palavra do Senhor, graças a Deus. E como resposta a essa primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial, é o Salmo 17. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Senhor, Salvador. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Viva il Signore, benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Passamos agora à segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e será feita em espanhol.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ¿sabéis cómo nos Irmãos, comportamos entre vosotros sabeis de que para maneira vuestro bien? procedemos entre Y vós, vosotros para o vosso bem. seguisteis nuestro ejemplo E y el vós del os Señor, tornastes imitadores acogiendo nossos la e do palabra Senhor, en medio de una gran tribulación, acolhendo a palavra com a alegria del do Espíritu Espírito Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los Assim creyentes de os tornastes Macedonia modelo y de para Acaya. todos os fiéis da Macedônia e No da solo ha Acaia. resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, Com efeito, a desde partir de vuestra vós, comunidad, a palavra do Senhor sino se que además divulgou vuestra fe não en apenas Dios na se Macedônia ha e na difundido Acaia, por doquier, mas a vossa de fé em modo que Deus nosotros propagou-se no por teníamos toda parte. necesidad de explicar Assim, nada. nós já E nem aquellos precisamos de falar, Cuentan los detalles de la pois as visita pessoas que mesmas hicimos. contam como vós nos convertisteis a acolhestes Dios, e abandonando los como ídolos, vos para convertestes, servir al Dios vivo y verdadero, abandonando os falsos y vivir deuses aguardando la para vuelta servir de ao su Deus Hijo vivo Jesús desde el e cielo, verdadeiro, a quien ha resucitado esperando de entre dos los céus muertos o seu y Filho, que nos a libra quem del ele castigo ressuscitou futuro. dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, aclamação ao Evangelho. O diácono leva em procissão o livro sagrado, enquanto se canta a aclamação ao Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34, 40. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Diácono agora toma das mãos o livro sagrado e em procissão vai até o ambão para comunicar a palavra do nosso Deus. Proclamação do Evangelho de hoje de Jesus Cristo segundo Mateus. É o capítulo 22, versículos 34 a 40. A proclamação do Evangelho será feita em italiano.
Dominus O vobiscum. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Lectio Sancti Evangelii. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Diácono incensa o livro sagrado e, como dissemos, comunicará em italiano. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso Naquele la tempo, bocca ai sadducei, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os e uno di saduceus. loro, un dottore Então della eles legge, se reuniram em grupo e lo um deles interrogò per perguntou a metterlo Jesus alla prova. para experimentá-lo: Maestro, nella legge, Mestre, qual qual è é il grande o maior mandamento da lei? comandamento? Gli rispose: Amerai il Signore Jesus tuo Dio respondeu: con tutto il tuo cuore, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de e con toda a tua tutta alma la tua e de mente. todo o teu entendimento. Questo è il grande Esse primo É o maior e o comandamento. primeiro mandamento. Il secondo poi è simile a O segundo é quello. semelhante a esse: Amerai il tuo prossimo Amarás come ao teu te próximo stesso. como a ti mesmo. Da questi due comandamenti Toda a lei e os profetas dependem dipendono tutta la legge desses dois mandamentos. e i profeti. Verbum Domini. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Teremos agora a homilia do Papa Francisco. Depois da leitura do Evangelho de Mateus. Vamos ouvir então as palavras que nos traz Papa Francisco nesse 30º domingo do tempo comum, na conclusão da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. col quale quel dottore della legge si presenta a Gesù. Um doutor da lei apresenta-se a Jesus apenas com o pretexto de o pôr à prova, inicia Papa Francisco. Todavia, sua pergunta é importante e sempre atual, surgindo de vez em quando no nosso coração e na vida da Igreja. Qual è il grande comandamento? Qual é o maior mandamento? Anche noi immersi nel fiume vivo delle tradizioni. Também nós, mergulhados no rio vivo da tradição, nos interrogamos: qual é a coisa mais importante? Qual é o centro propulsor? Qual é a coisa que mais conta a ponto de ser o princípio inspirador de tudo? A resposta de Jesus é clara: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, irmãos e irmãs. Ao concluirmos esse pedaço de caminho que percorremos, é importante fixar o princípio e fundamento do qual, uma vez e outra, tudo começa: amar. Amar a Deus com toda a vida e amar o próximo como a si mesmo. Não está nas nossas estratégias, nos cálculos humanos, nem nas modas do mundo, mas no amor a Deus e ao próximo. É aqui que está o coração de tudo. Mas como traduzir tal impulso de amor? Propongo-vos dois verbos, dois movimentos do coração, sobre os quais quero refletir convosco. Adorar e servir. Amar a Deus se faz com a adoração, com o serviço. Primeiro verbo, adorar. Amar é adorar.
A adoração é a primeira resposta que podemos oferecer ao amor gratuito e surpreendente de Deus. Lo stupore dell'adorazione è essenziale nella Chiesa, soprattutto in questo momento che abbiamo perso. O estupor, né, é essencial na igreja, essa maravilha. De fato, adorar significa reconhecer na fé que só Deus é Senhor e que da ternura do seu amor dependem as nossas vidas, o caminho da igreja, as sortes da história. Ele é o sentido da nossa vida. Adorando Lui ci riscopriamo liberi noi. Per questo l'amore al Signore nella Scrittura è spesso associato alla lotta contro ogni idolatria. É verdade, adorar Ele redescobrimos livres. Por isso, na Sagrada Escritura, o amor ao Senhor aparece frequentemente associado à luta contra a idolatria. Quem adora a Deus rejeita os ídolos, pois então Deus liberta os ídolos e que nos tornam escravos. A Escritura é severa contra a idolatria, porque os ídolos são obra do homem e por isso são manipulados, ao passo que Deus é sempre o vivente, que não é feito como eu o penso, que não depende de quanto eu espero dele e pode, por conseguinte, transtornar as minhas expectativas, precisamente porque está vivo. E a prova de que nem sempre temos a ideia certa de Deus é o fato de, às vezes, ficarmos decepcionados. Eu esperava isso, imaginava que Deus se comportasse assim, mas enganei-me. Desse modo, trilhamos de novo o caminho da idolatria, querendo que o Senhor atue segundo a imagem que nós fizemos dele. Trata-se de um risco que sempre podemos correr. Pensar em controlar Deus. Encerrar o seu amor nos nossos esquemas. Quando, pelo contrário, o seu agir é sempre imprevisível e por isso suscita maravilha e exige adoração. Isso quer maravilhar-se e adoração. Isso exige o nosso Deus. Sempre devemos lutar contra as idolatrias, sejam as mundanas, que muitas vezes derivam da vanglória pessoal, como a ânsia do sucesso, a autoafirmação a todo custo, a ganância do dinheiro, o encanto do carreirismo, mas também as idolatrias disfarçadas de espiritualidade, com as minhas ideias religiosas, a minha habilidade pastoral. Vigiemos para não acontecer colocarmos-nos no centro, a nós em vez dele. Mas voltemos à adoração, que essa seja uma atividade central para nós pastores. Dediquemos diariamente um tempo à intimidade com Jesus, bom pastor, diante do sacrário. Adorar. Que a igreja seja adoradora. Adore o Senhor em cada diocese, em cada paróquia, em cada comunidade. Porque só assim nós voltaremos para Jesus. E não para nós mesmos, porque só através do silêncio adorador é que a palavra de Deus habitará as nossas palavras, porque só diante dele seremos purificados, transformados e renovados pelo fogo do seu Espírito. Irmãos e irmãs, adoremos ao Senhor Jesus. O segundo verbo é servir. Amar é servir. Adorar, amar é servir. No mandamento maior, Cristo liga Deus e o próximo, para que não apareçam jamais separados. Não existe uma experiência religiosa autêntica que seja surda ao grito do mundo. A verdadeira experiência. Não há amor a Deus sem envolvimento no cuidado do próximo. Caso contrário, corre-se o risco do farisianismo.
Talvez temos tantas belíssimas ideias para mudar a igreja, para reformar a igreja. Mas lembremos-nos, adorar a Deus e amar os irmãos com o seu amor. Esta é a grande e perene reforma. Ser igreja adoradora, igreja do serviço que lava os pés à humanidade ferida, acompanha o caminho dos frágeis, dos débeis, dos descartados, sai com ternura ao encontro dos mais pobres. Assim ouvimos Deus ordená-lo na primeira leitura. Irmãos e irmãs, penso naqueles que são vítimas das atrocidades da guerra, nos sofrimentos dos migrantes, no sofrimento escondido de quem se encontra sozinho em condições de pobreza, em quem é esmagado pelos fardos da vida, em quem já não tem mais lágrimas, em quem não tem voz. Eu penso nas vezes se contem que por trás de lindas palavras e eloquentes promessas se favorecem formas de exploração, então nada se faz para as evitar. É um pecado grave explorar os mais frágeis, pecado grave que corrói a fraternidade e destrói a sociedade. Nós, discípulos de Jesus, queremos levar ao mundo outro fermento, o do Evangelho. Deus no primeiro lugar e, juntamente com Ele, os seus preferidos, ou seja, os pobres e frágeis. Essa é a igreja que somos chamados a sonhar, uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Uma igreja que acolhe, serve e ama, sem nunca exigir antes um atestado de boa conduta. Uma igreja com as portas abertas, que seja porto de misericórdia. O homem misericordioso, disse Crisóstomo, é um porto para os necessitados. O porto que acolhe e liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles malfeitores, bons ou quer que sejam. O porto abriga-os dentro da sua enseada. Assim também tu, quando vires por terra um homem que sofreu o naufrágio da pobreza, não julgues, não peças contas da sua conduta, mas livra-o da desgraça. Amados irmãos e irmãs, assim se conclui a Assembleia Sinodal. Nesta conversão do Espírito, podemos experimentar a eterna presença do Senhor e descobrir a beleza da fraternidade. Ouvimos-nos reciprocamente e, sobretudo, na rica variedade das nossas histórias e sensibilidades. Pusemos-nos à escuta do Espírito. Hoje não vemos o fruto completo desse processo, mas podemos, com clarividência, olhar o horizonte que se abre diante de nós. O Senhor guiar-nos-á e ajudar-nos a ser igreja mais sinodal e mais missionária, que adora a Deus e serve as mulheres e os homens do nosso tempo, saindo para levar a todos a alegria consoladora do Evangelho. Irmãos e irmãs, por tudo isso, por aquilo que fizeram sim e continuam a fazer, digo obrigado. Obrigado pelo caminho que fizemos juntos, pela escuta, pelo diálogo. E a par do agradecimento, gostaria de formular um voto a todos vós. O voto de que possamos crescer na adoração a Deus e no serviço do próximo. Adorar e servir. Que o Senhor nos acompanhe e avante com alegria. Palavras conclusivas do Papa Francisco, com um agradecimento a todos os irmãos e irmãs que, como ele disse, fizemos juntos um caminho de escuta, de diálogo, e formulando também votos a todos. Os votos de que possamos crescer na adoração e no serviço do próximo. Adoração e serviço. Conclui-se
disse Papa Francisco, à Assembleia Sinodal. E nessa conversão, então, do Espírito, nós pudemos experimentar a tenra presença do Senhor e descobrir o quê? A beleza da fraternidade. Porque nós nos ouvimos reciprocamente, disse, na rica variedade das nossas histórias, das nossas sensibilidades, e nos pusemos na escuta do Espírito. Talvez, disse Francisco, hoje não vemos o fruto completo desse processo, mas podemos com clarividência olhar o horizonte que se abre diante de nós. Um horizonte que o Senhor certamente irá nos guiar, irá nos ajudar, disse Francisco, a ser uma igreja mais sinodal, uma igreja mais missionária, que adora a Deus e serve as mulheres e os homens do nosso tempo, saindo, a igreja em saída que tanto pede Papa Francisco, saindo para levar a todos o quê? Simples, a alegria consoladora do Evangelho. Palavras do nosso Papa Francisco, nessa homilia, no encerramento da Assembleia Sinodal, com um olhar, mais uma vez, de conversão do Espírito. E agora nós vamos professar a nossa fé com o nosso credo. Domini
E passamos agora para a oração dos fiéis, introduzida pelo Papa Francisco. Caríssimos irmãos, somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Rezemos para que a Igreja, fundada na caridade de Cristo, floresça como o templo santo da sua glória. Rezemos ao Senhor, ouvi-nos, Senhor. A primeira intenção, rezemos pela Santa Igreja de Deus, e será feita em português. Que o Pai Providente acompanhe a Igreja neste tempo de sínodo, oriente os seus passos ao encontro da humanidade sedenta de Evangelho, e a todos guiem para procurarem sempre a glória do seu nome. Rezemos agora pelos governantes, e será feita em árabe. O Senhor da história suscite no coração dos governantes a paixão pelo bem comum. Sugira novos caminhos para promover a dignidade dos pobres e dos excluídos. Sustente todos aqueles que trabalham para que nasça uma nova civilização do amor. Rezemos pela paz, será feita em francês. Que a fonte da vida reavive em todos os homens a sede da paz. Fortifique todos aqueles que trabalham por um mundo mais justo. Que um dia os encha de alegria para a concórdia entre os povos. Rezemos agora pelos migrantes. Será feita intenção em chinês. Que o Deus da Consolação conceda conforto a todos aqueles que foram privados da sua terra. Proteja o seu caminho na busca de um lugar seguro onde viver. Conceda a eles a graça de poder voltar para os seus entes queridos. Rezemos pelos homens de ciência. Será feito em alemão. Que o dispensador de toda sabedoria ilumine as mentes dos cientistas e dos pesquisadores. Inspire caminhos novos para defender a saúde do corpo e de toda a criação. Oriente seu trabalho para o bem de todo ser vivo. Rezemos ao Senhor, ouvi-nos,
Senhor, Papa Francisco conclui. Ó Padre, que no comandamento dell'amore ha indicato Ó Pai, que no mandamento do amor indicou o fundamento de toda a lei, faz com que a Igreja seja sinal concreto da tua solicitude para cada homem que almeja a glória perfeita. Por Cristo nosso Senhor. E passamos agora para a liturgia eucarística. Teremos o canto do ofertório, procissão com as oferendas, alguns fiéis que levam até o Santo Padre as ofertas para o sacrifício. E o canto do ofertório. Senhor, dá-me vida segundo a tua palavra e conhecerei os teus ensinamentos. Nós temos também um momento especial para alguns brasileiros. A roupa que hoje, a veste sagrada que hoje o Papa está vestindo, vem do Brasil. E Silvonei, ela traz um pouquinho das cores da Amazônia, através dessas vestes litúrgicas que exibem uma gama de tons de verde que simboliza as diversidades das espécies da floresta amazônica. Escolha destas cores cromáticas pretendeu-se transmitir a riqueza e a diversidade desta região tão importante para o planeta, assim como a consciência de uma ecologia integral, como nos convida o Papa Francisco em suas encíclicas Laudato Si e Laudato Deum. Os tons mais claros, verdes nas vestes do Papa, foram associadas às folhas mais jovens das árvores, enquanto os tons mais escuros lembram as mais antigas. Esse detalhe simbólico buscou criar uma harmonia visual nos paramentos, celebrando a variedade presente na Amazônia. Bom, os responsáveis por essa realização. O responsável pelo projeto foi o artista brasileiro Juan Gabriel Albuquerque Ramos, que está acompanhando a nossa transmissão nesse momento. Ele que é natural de Manaus e se inspirou na concepção das vestes para refletir a essência do sínodo, que ao longo do seu caminho trouxe à tona diferentes perspectivas e expressões da mesma fé, promovendo o diálogo e a sinergia entre os membros de toda a Igreja. Nossos parabéns, então, ao Juan Albuquerque, né? Que se faz presente também em nome de todos os brasileiros nesta celebração eucarística. Parabéns. Cadê o Greg, que será o celebrante no altar? Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesse 30º domingo do tempo comum, a Santa Missa, presidida pelo Santo Padre, na conclusão da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.
Já com licença também a Assembleia, liturgia eucarística. Cadê o Greque? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Oração sobre as oferendas. Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veredinium et justum est, ecum et Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisesses reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, unificada pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Oração Eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes. Proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, ec manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos
o corpo de Cristo. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorazione. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur Domine. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Cadê o Rei? Cadê o Parolim? E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha nesse mundo. O vosso servo Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A doxologia final. Est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
precepti salutaribus muni, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousemos dizer: libera-nos quesumus Domine. livra-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Domine Iesu Christe, quid dixiste, Senhor Jesus Cristo, pacem relinquo disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Nesse momento, a saudação da paz. E aproveitamos de desejar a todos vocês, através do rádio, da televisão, das nossas redes sociais, que a paz do Cristo ressuscitado esteja no coração, na família de cada um de vocês. Leandro, paz de Cristo esteja contigo também, com a sua família. A paz, Silvanei, a tua também, e a todos aqueles que sofrem com as guerras nesse tempo em que vivemos. Que a paz do nosso Cristo esteja com cada um de vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Celebrante agora comunga das duas espécies, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E o canto do ofertório. Provem e vejam quanto é bom o Senhor. Quando estamos chegando à conclusão de um mês de trabalhos sinodais, um mês que viu envolvido mais de 400 pessoas,
provenientes de todas as partes do mundo. Muitos brasileiros se fizeram presentes, trazendo a sua contribuição, trazendo a contribuição da igreja no Brasil, uma igreja tão ativa, uma igreja em saída, presente. Claro, temos muita estrada ainda a ser feita, mas é uma igreja viva, e essa igreja viva a gente vê resplandecer aqui também num encontro como esse. Mas agora temos 11 meses até a segunda sessão, se assim podemos dizer, do sínodo dedicado à sinodalidade, esse caminhar juntos. Uma experiência sua que viveu conosco esse mês. Foram dias muito especiais, Silvanês, tanto na questão pessoal de estar aqui, de poder servir, né, com a comunicação junto ao coração da igreja. Isso não tem nem como explicar muito bem em palavras. E a outra de viver esse momento histórico da igreja, né, onde o Papa lembrava hoje no início da homilia, né, desse pedaço de caminho que percorremos. E agora nesses 11 meses vejo que é o tempo da semente brotar, florescer, para que possa gerar frutos, né, para o bem da igreja, para o bem do seu povo. Pois é, essa expressão do Papa, né, concluirmos esse pedaço de caminho que nós percorremos, dizia Papa Francisco, portanto fixar então o olhar, o princípio e fundamento do qual, né, uma vez por outra se começa, ou seja, amar a Deus com toda a vida, amar o próximo como a si mesmo. E o Papa diz, não está nas nossas estratégias, nos nossos cálculos humanos, nem nas nossas modas, né? Mas o amor de Deus e ao próximo. É aqui que está o coração de tudo. Tudo se resume nisso, né? O fato de estarmos aqui, o fato de celebrarmos, o fato de caminharmos juntos. Mas o Papa diz também, mas como traduzir então tal impulso de amor? Faz uma pergunta, porque sabemos que o Papa sempre nos provoca, né? E o Papa então propôs 2 movimentos do coração, que é importante a gente recordar e que sirva como reflexão. É adorar e servir. Primeiro verbo, adorar, porque amar é adorar, recorda Francisco. Adoração é a primeira resposta que podemos oferecer a esse amor gratuito e surpreendente de Deus, né? Ao adorar Ele, nós redescobrimos-nos livres, disse ainda Francisco, né? Esse adorar, né? O Papa fala também sobre a questão da idolatria. A Escritura é severa contra a idolatria, porque os ídolos são obra do homem, e por esse manipulados, ao passo que Deus é sempre vivente, que não é feito como eu penso, que não depende de quanto eu espero dele e pode, e por conseguinte transformar as minhas expectativas precisamente porque está vivo. E a prova de que nem sempre temos a ideia certa de Deus é o fato de que às vezes ficamos decepcionados. Eu esperava isso, imaginava que Deus se comportasse assim, mas me enganei. Desse modo, diz Francisco, trilhamos de novo o caminho da idolatria, querendo que o Senhor atue segundo a imagem que nós fizemos dele. É uma resposta que a gente pode ter dentro da nossa existência. O que nós esperamos do nosso Deus, né? Aquele Deus em que nós conduzimos e não é o contrário. É um risco que sempre podemos correr, ou seja, pensar em controlar Deus, dizia Francisco, encerrar o seu amor nos nossos esquemas. Pelo contrário, o agir de Deus é sempre um agir imprevisível e por isso suscita sempre maravilha, mas exige a adoração. E ele nos envia essas 2 vias, o Papa nos dá essas 2 vias para combater esse idolatrismo, que é adorar, ouvir, estar com Deus e ao mesmo tempo servir. E o Papa nos diz ainda que quando nós bebemos desta conduta que acolhe, nos tornaremos porto de misericórdia, que envia, mas que também acolhe. Amar é servir, né? Por isso a misericórdia está impregnada nisso, né? Porque no mandamento maior, Cristo liga a Deus e o próximo para que não apareçam jamais separados. Não posso amar meu Deus se não amo meu próximo. E aí também
Então existe uma experiência religiosa autêntica que seja surda ao grito do mundo. É uma resposta que o Papa nos dá também. Como é que eu posso amar a Deus e não ouvir o mundo que está clamando? Porque não há amor a Deus sem envolvimento no cuidado do próximo. Se eu não me interesso pelo próximo. Porque aí, diz Francisco, corremos o risco de nos tornarmos farisaístas, o farisanismo. É importante a gente recordar tudo isso, né? Mas sejamos nós também pessoas de portas abertas, porto de misericórdia. Momento de silêncio, mas recordando também Papa Francisco, ser então igreja adoradora e igreja do serviço, que lava os pés à humanidade ferida, que acompanha o caminho dos frágeis, dos débeis, dos descartados, sai com ternura ao encontro dos mais pobres. Francisco pensa naqueles que são vítimas das atrocidades da guerra, nas tribulações dos migrantes, no sofrimento escondido de quem se encontra sozinho e em condições de pobreza, em quem é esmagado pelos fardos da vida, em quem já não tem mais lágrimas, em quem não tem voz. Francisco pensa nas vezes sem conta em que, por trás de lindas palavras e eloquentes promessas, se favorecem formas de exploração, ou então nada se faz para evitar. É um pecado grave explorar os mais frágeis, pecado grave que corrói a fraternidade e destrói a sociedade. Nós, discípulos de Jesus, queremos levar ao mundo outro fermento, o do Evangelho. Deus no primeiro lugar, e juntamente com Ele,
os seus preferidos, ou seja, os pobres e os frágeis. A oração após a comunhão. Oremos. Perficiat in nobis Domine quesum. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzem em nós, o que significa a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos por Cristo, nosso Senhor. A bênção final do Papa Francisco, com a solene bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Et benedictio Dei Omnipotenti, Patris et Filius et Spiritus Sanctis, descenda super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est. Vamos em paz, a missa terminou, e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças ao nosso Deus. Temos agora a antífona mariana, Salve Rainha. Com a antífona mariana, teremos agora a procissão de saída, encerramento da celebração eucarística neste domingo, 30º domingo do tempo comum, e a Santa Missa de conclusão, de encerramento da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos na Grande Basílica de São Pedro. Podemos dizer, Leandro, que foi um mês muito intenso, que já estamos com saudades dos nossos padres sinodais, que vimos sempre pelas ruas aqui no Vaticano, mas que voltam agora para as suas realidades, levando uma grande tarefa. Refletir nesses próximos 11 meses de tudo aquilo que foi discutido, ouvido, falado e agora proposto à nossa comunidade. E é tão bonito, né, Silvana, ver que agora os apóstolos, depois de estarem reunidos com Pedro, voltam ao seu povo para trazê-los juntos daqui a 11 meses
para o caminho sinodal. É terminar esse pedaço de caminho que o Papa começou e que traz a Igreja junto para sermos um a caminho, com o cheiro do povo, com o cheiro da ovelha. O relatório de síntese, né, está publicado no nosso site Vatican News. Uma igreja que envolve todos e está próxima das feridas no mundo. Esse relatório síntese, na conclusão, né, destaca mulheres e leigos, diaconato, ministério e magistério, paz, meio ambiente, pobres migrantes, ecumenismo e identidade, novas linguagens e estruturas renovadas, antigas e novas missões também digitais, ouvir todos e aprofundar, não superficialmente, sobretudo, mesmo as questões mais polêmicas. Há, nesse relatório, um olhar renovado para o mundo e a Igreja e as suas instâncias, né? Então, o convite para que possamos também ler e refletir sobre esse relatório, porque após 4 semanas de trabalho, que recordamos que teve início no dia 4 de outubro, na Sala Paulo VI, o evento eclesial se concluiu ontem, né, no Vaticano, é a sua primeira sessão. Teremos a segunda sessão daqui a 11 meses, no próximo mês de outubro. É um documento de 40 páginas, fruto então do trabalho da Assembleia que se realizou enquanto ainda recordamos velhas e novas guerras assolam o mundo, com o drama absurdo das vítimas inocentes. Papa Francisco, pelo corredor central da Grande Basílica, já a costumeira cadeira de rodas, né, para ajudar na sua locomoção, deixa o interior da Basílica Vaticana sob o aplauso dos padres sinodais e dos fiéis e peregrinos presentes nesta celebração. Que belo momento, que momento bonito de ver o Santo Padre saudado. Ele é Pedro para nós no dia de hoje, no tempo de hoje, e que possamos acolhê-lo como essa voz de coerência que o mundo tem nesses tempos de guerra, nesses tempos de pouca escuta, em que damos pouco ouvidos à verdade. E o Papa é voz de verdade. Eu terminaria vendo o Papa que passa por entre os fiéis com aquilo que ele disse. Para não ser mais retórico, mas é importante a gente ter isso no coração também. Essa igreja que sonhamos e que somos chamados a sonhar, uma igreja serva de todos, serva dos últimos, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, sem nunca exigir antes um atestado de boa conduta, uma igreja com as portas abertas, que seja porto de misericórdia. Como disse São João Crisóstomo, o homem misericordioso é um porto para as necessidades. O porto acolhe e liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles malfeitores, bons ou quer que sejam. O porto abriga-os dentro da sua enseada. E assim também, quando que vires por terra um homem que sofreu o naufrágio da pobreza, não julgues, não peças contas da sua conduta, mas livra-o da sua desgraça. Na conclusão, com a imagem de Nossa Senhora de Montserrat, agradecendo-nos mais uma vez, Leandro, pela sua presença conosco neste mês. Deus abençoe você e Amém. Bom retorno a casa. Amém, Silvaneia. Abraço a todos os amigos, a todos que nos acolheram também através das transmissões. Deus abençoe a todos nós. Um abraço especial a todos vocês nesse domingo. Daqui a pouco estaremos transmitindo o Ângelus Dominical com o Papa na Praça São Pedro. Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Leandro Ávila e Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.